Bom dia, querido amigo, tudo bem? Paz e graça de Jesus Cristo. Eu perguntaria para você nessa manhã, você tem algum problema que você gostaria que Deus tirasse da sua vida? Que você está sentindo mal ali, queria que Deus tirasse de você? Você tem algum defeito na aparência? Você tem um nariz torto? Você tem uma verruga na cara? Você tem um olho torto? Você está com a boca torta, dente torto? Alguma coisa na sua aparência, você tem um braço quebrado, você é manco, você não tem um joelho, você não tem uma perna, não tem uma mão. Quantas vezes você já pediu para Deus, Senhor, me cura, me resolve meu problema? Eu quero falar com vocês aqui sobre o espinho da carne de Paulo, que está registrado em 2 Coríntios capítulo 12. Diz o texto que o apóstolo Paulo ele fez muitas orações. Alguns dizem que é um pecado que ele tinha de ser tal, mas na dedução do texto não apresenta isso. Parece alguma coisa que o apóstolo Paulo tinha, que já tinha pedido a Deus muitas vezes para que Deus resolvesse problemas. Mas Deus falou que minha graça te basta, né? Olha o que diz aqui, verso 7. E para que não me ensoberbecesse, né? Com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Interessante que o apóstolo Paulo é um ser humano ali muito privilegiado por Deus. Deus mandou para ele revelações, muitos sonhos ali. Algumas coisas ele registra, outras não. Como qualquer ser humano, quando Deus favorece, vem a ignorância, né? Vem a exaltação própria, vem a arrogância, a soberba. O espírito de exaltação vem junto ali. E é nesse momento que nós temos que reconhecer que tudo provém do Senhor. E o apóstolo Paulo diz bem claro aqui que todos esses defeitos que ele tinha, esses problemas, não sei exatamente qual é, a gente pode supor, era tudo para ele não se exaltar, ensoberbecer. A soberba, né? Se exaltar, eu sou melhor que você. Esse espírito jamais estivesse perto dele. Então, ele muitas vezes pediu, né? Ele diz que até é mensageiro de Satanás, né? Mas o principal objetivo é para que esse espírito viesse esbofetear ele, para ele lembrar, né? Então Deus permitiu esse tipo de situação para ele lembrar que ele é um ser humano como qualquer outro. Que Deus tinha favorecido a ele, mas que tudo que ele tinha não era para a glória dele, mas sim pela glória de Deus. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim esse espírito. Então Deus pediu, Senhor, me resolve esse problema aí. 3 vezes. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, poderia parar por aqui, mas é que eu vou continuar o texto aqui. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousa o poder de Cristo. Aqui está falando sobre a fraqueza, né? Quando você tem algum defeito, algum problema, isso faz com que esse defeito faça você trabalhar um pouco mais, para que você se esforce um pouco mais. Você olha para o seu defeito, não, isso aqui não, vou continuar. E de repente você tem 2 braços e 2 pernas ali, você está tranquilo. Se de repente você tivesse um braço a menos, você se esforçaria um pouco mais para trabalhar. Às vezes a gente tem tantos privilégios aí, a gente tem vantagens, a gente tem recursos, a gente não utiliza porque está estagnado, né? Confia muito nessas obras, o que você já conquistou. Por isso você não cresce mais nem um pouquinho na vida. E por que não na vida espiritual? Então, se você está com um problema de dificuldade, não peça para que Deus elimine o problema, mas que você tenha força para superar essas dificuldades. Se você tem algum recurso, peça para que esse espírito de ânimo, né, de motivação, continue perseverando, apesar de tudo que está acontecendo. Então peça para Deus de repente, Senhor, cure esse meu defeito ali. Seria bom, interessante. Mas do jeito que está, dê glórias ao Senhor do jeito que você está vivendo. Tem muita gente que acha, né, que você passar por provações, que as crises que você passa é falta de fé. Talvez não seja. O momento que você usa para refletir, o que você precisa corrigir, para quando vier o tempo bom, para que você possa superar e sempre reconhecer que Deus é o autor de tudo aquilo que você tem. Talvez
A dificuldade que você está passando é para que você seja um ser humano melhor, para que você mude o comportamento, para que mude as suas atitudes. Eu, Eliezer, possa ser um Eliezer diferente quando as situações melhorarem. Então peça para Deus, para que Deus dê força para você superar as crises. E que mesmo que elas continuem, você continue perseverando. Não sei que crise você está passando, mas eu quero que nessa manhã você ore comigo e peça para que Deus nos dê força para superar as crises. E se vier outras maiores, vamos superá-las. Porque Deus nos dá força. Não há nenhum problema, nenhuma tentação, uma dificuldade que você não possa suportar. Ore comigo nessa manhã. Querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe, nos ajude a esperar grandes bênçãos da Tua presença em nossa vida. Santifica os nossos lábios, nossos corações. Nos ajude a ser semelhante a Ti. Dar-nos a Tua paz, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, caro amigo. Que Deus abençoe a sua manhã. Dê produtividade. E os desejos do teu coração sejam atendidos pela vontade de Deus. Muito obrigado e até a próxima.